E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Igor e hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre como foi esse Grenal de ontem à noite, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Grenal 477. Já vou adiantando pra vocês que pra mim foi um baita jogo. Eu vi ontem de noite, teve lances que eu fiquei completamente maluco. O jogo foi muito bom mesmo. Aquele primeiro tempo o Grêmio jogou muita bola. Faz muito tempo que o Grêmio não joga esse estilo de jogo, esse tipo de jogo. E o Inter no segundo tempo, parece que ali no intervalo o Roger deu uma orientada e o segundo tempo do Inter foi melhor. Então, assim, foi um baita jogo. Agora eu já vou falando pra vocês o que eu achei. Vamos começando pelo Grêmio. O Grêmio jogou ontem com a formação 4-2-3-1, com Volpe no gol, na direita, João Pedro. A dupla de zaga no início do jogo, tá? Foi Gemerson, Wagner Leonardo e o Marlon. A dupla de volante, Vila Sante, Dodi, um camisa 8 com um terceiro volante, Edenilson. Na direita, Kike Oliveira. Na esquerda, Monsalve. E de centroavante, Grant White. Esse estilo do jogo, até na verdade, foi muito parecido com o que eu postei no meu último vídeo. Teve algumas mudanças, né? Como a entrada do Dodi e do Edenilson, no lugar do que eu esperava que entraria o Cuéllar e o Camilo. Mas esses dois jogadores que entraram muito bem, tá? O Edenilson jogou muita bola ontem, foi muito importante pro Grêmio. O time do Grêmio em si, esses 11 que iniciaram jogando, o único que ficou abaixo durante a partida foi Monsalve. Monsalve não jogou bem. Ao meu ponto de vista, ele não jogou bem. Ele tinha que aparecer mais, ele tinha que aparecer mais como a estrela que ele é, como um jogador que muita bola, ele é muito bom. Mas o Dodi jogou muito bem, o João Pedro jogou bem, o Gemerson jogou muito bem. O time do Grêmio ontem estava muito bem, tá? O time do Grêmio, quando ele não tava com a bola, ele jogava com um 4-4-2, com a marcação individual, que essa é uma marcação que dificulta para o adversário. Tava com uma pressão muito alta, uma pressão lá em cima, e ele tava com 4-4-2, tá? O que me chamou mais a atenção foi que o Edenilson, ele liberou mais o Edenilson para ir para frente. Como o Edenilson fosse um outro atacante, quando o Grêmio não tava com a bola. E os pontas, os meias, ajudavam muito na marcação, ajudavam muito os defensores. Ontem, a partida do Grêmio foi muito boa, tá? No segundo tempo, faltou foi ritmo, faltou dar continuidade, mas só o primeiro tempo foi quase uma hora, porque foi os 45 mais 10 minutos de acréscimo. Então foi uma. Eu me surpreendi bastante com a partida do Grêmio, foi uma partida muito boa. O Grêmio merecia a vitória. Pra mim era um. Se aquele pênalti que pra mim foi roubado, o pênalti tinha que ter sido marcado, foi um lance muito claro, tá? Porque teve o primeiro toque do Aravena, que entrou no segundo tempo. Primeiro teve aquele toque do Aravena e depois o Brahim Gui cometeu a falta nele. Então foi pênalti, tá? Ali também dizem que poderia ser um pouco da interpretação do árbitro, mas a interpretação que ele tinha que ter era de ser pênalti, isso não tem dúvida. Os reservas também que entraram no Grêmio, o Aravena entrou um pouco no início, entrou um pouco perdido, depois entrou bem. O Kahneman, meu, foi incrível como ele entrou, a torcida aplaudindo. E ele entrou super bem, tá? Ele entrou muito bem. Teve aquele primeiro lance dele ali na área que o Borré deu um contrão nele que ele caiu ali, mas tudo bem. Tirando isso, foi uma partida muito segura dele. O Camilo entrou super bem. O Alisson entrou muito bem. O time do Grêmio entrou muito bem, tá? Eu me surpreendi bastante. No segundo tempo, como eu falei, teve uma queda de rendimento, mas eu acredito que seja por conta da falta de preparo que que o time tinha. Faltou gás. No final, faltou gás. O James Freitas fez um muito bom trabalho, tá? Fez muito bom trabalho na oportunidade que ele teve. Pelo trabalho dele, é muito cedo para falar, mas se tivesse o James Freitas como técnico, né, deixar de ser interino para ser técnico, e tivesse o Felipão como coordenador técnico, eu daria essa oportunidade pro James Freitas, mas só se tivesse o Felipão para ser como se fosse o protetor, o guarda-costas, para dar uma orientação para ele. Mas foi muito bem, tá? Para mim, o 1-1 não conduz com o resultado que foi a partida. Para mim,
se desse aquele pênalti no final, o Grêmio tivesse marcado, né? Que não adianta só marcar pênalti e não fazer. Se o Grêmio tivesse feito, muito interessante, tá? Pra mim, o placar tinha que ter sido 2-1 pro Grêmio. Que completamente diferente do que todo mundo tava prevendo, tá? Até eu previ que seria 1-0, no máximo 2-1 pro Inter. Mas foi muito diferente o jogo. Ah, pelo que os outros repórteres, outros jornalistas, a imprensa no geral, ninguém, só quem é muito identificado, tá? Que tava sonhando assim, mas todo mundo imaginava que seria uma vitória do Inter. Todo mundo. 1-0, 2-1, nessa mesma ideia de placar que eu imaginei. Mas foi muito diferente. Olha, o Grêmio outro jogou muito bem. Mas no final faltou gás, mas isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar, porque mas também o primeiro tempo foi muito comprido, né, galera? Quase 1 hora de primeiro tempo. E o Inter melhorou muito no segundo. Como é que foi o Inter ontem, tá certo? O Inter ontem no primeiro tempo foi muito mal. Muito mal. Nossa, não parecia aquele time que era o do Roger. Parecia que era outro time. Outro time. O segundo tempo melhorou bastante, tá? Mas ali no primeiro, o Bernabé foi muito mal. Nossa, o que fazia acontecer ali naquela ponta? Quem se define, quem ali mais no primeiro tempo, tá? Quem jogou bem foi o Fernando, que é um excelente jogador, Vitão, Brahim não comprometeu, Roel não comprometeu. Foi mais a parte defensiva, porque a parte ofensiva do Inter foi muito fraca, muito fraca. Os pontas não encaixaram no jogo. Wesley, que é o diferencial do Inter, é o melhor atacante do Inter, não entrou em campo. Ele não ganhou nada, ele não entrou. Não sei se pela lesão que ele teve, ele ainda não estava 100%, mas o time do Inter ontem não entrou em campo. Até o primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, o time deu uma encaixada, o Grêmio perdeu gás, mas o Inter encaixou, o Inter melhorou e o Inter jogou muita bola. O Inter no final no segundo tempo, todo o segundo tempo, teve uma dominância maior do Inter. O Alan Patrick, ele é muito bom, ele é muito bom. Foi o diferencial do jogo. No primeiro tempo que o Alan Patrick estava mal, estava meio apagado, o Inter não apareceu, entende? Então eu acho que o Alan Patrick é o diferencial do Inter. Se o Alan Patrick não estiver bem, o Inter em si não vai estar bem, tá? Eu vou passar um pouquinho para vocês a respeito de estatísticas do jogo de ontem. Chutes a gol, o Grêmio teve 8, o Inter teve 14. Finalização, aquela que vai em direção ao gol mesmo. 2 do Inter e 5 do Inter. 2 do Grêmio e 5 do Inter. Posse de bola, o Inter teve uma dominância, mas contam muito mais pelo segundo tempo, que o Inter realmente teve maior dominância. Foi 39% para o Grêmio e 61% para o Inter. Passes, o Grêmio teve 282 e o Inter 427. Faltas, foi um jogo com muitas faltas. Foram 28 faltas ao total, 14 para cada lado. Cartões amarelos teve 5 pro Grêmio e 3 pro Inter. Teve a expulsão do Grando, mas o Grando estava no banco de reservas. Mas se o Volpe sentisse qualquer coisinha, seria muito, muito prejudicial pro Grêmio. O escanteio teve 3 pro Grêmio, 7 pro Inter. Foi uma partida muito boa, tá? Eu gostei muito de ver esse jogo. O Grêmio surpreendeu bastante. Eu acho que a maior surpresa foi o Grêmio, com aquele ritmo de jogo, aquele estilo de jogo. O Inter no segundo tempo melhorou. Pra mim, quem jogou muita bola pelo Grêmio, o Grêmio na verdade dividiu um pouco, tá? Pra mim, o Grêmio dividiu quem jogou muita bola, mas eu voto no Grêmio. Eu fico em dúvida entre Edenilson, que jogou muito bem, tá? Muito bem. Eu até me surpreendo em falar que o Edenilson jogou muita bola pelo Grêmio. O Kika jogou muito bem. O Edenilson jogou muito bem. O Gemerson jogou muito bem. Marlon fez uma baita estreia. Para mim, o Marlon merece a vaga de titular nesse grupo. No Inter, quem jogou muito bem foi o Vitão, muito defensivo, muito sólido, muito bom defensivamente. Ele é um jogador muito diferenciado. Fernando jogou muito bem a partida inteira. O Alan Patrick no segundo tempo teve uma melhora.
quem jogou bem em cada lado, não teve alguém que, ao meu ponto de vista, se destacou mais que os outros, sabe? Então, foi um jogo muito bom, eu não esperava. E o que você achou desse jogo? Você achou que a vitória foi merecida? Você achou que o Inter poderia ter feito mais? Que não era para ter deixado esse empate? O pênalti? Deixa tudo aqui nos comentários, tá, galera? Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima com mais notícias, informações e jogos da dupla Grenal. Até!